Eu acho que eu tô com uma certa irregularidade na minha rede. Mandou um aviso aqui falando que não tá muito boa, mas vai dar tudo certo. Vai sim. Bom, hoje a Lucélia faz a prece inicial, né, Lucélia? O Evangelho é o Carlos. Sim. No Livro dos Espíritos, sou Jô. Vibrações é a Marli. A lista é a Eliane. Sou eu. E a prece final, Fernanda ou Pedro, né? Isso certo? mesmo. É isso mesmo? É isso aí. Ok. Aí, falaram que ia atrasar é nada. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só no carro. Tá na estrada mesmo. Uau! O online é bom por causa disso. Verdade. Ai, amor, o que eu fiz aqui? Desliguei sem querer. Ai, peraí, gente. Eu não sei mexer no celular do Pedro. Sem problema. Importante que vocês estão participando. Oi. Marcelo, antes que a gente comece, a Marcela desesperada por aula de japonês. Eu falei que eu achava que você dava aula. Não, ainda não. Ainda não. Daqui a uns 5 anos, quem sabe? Deixa eu aprender primeiro. Yesu sama anata no heia no kudasai. A Marcela falou uma coisa em japonês aqui. Tá, mas vamos começar? Vamos lá. Vamos agora acalmando os nossos corações, serenando, acalmando a nossa mente e vamos nos ligando a Deus, a Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. E agradecendo por estarmos aqui mais esse domingo de aprendizado, de vibrações, que possamos praticar, que é o principal, os nossos aprendizados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos nos ligando aos mentores aqui presentes. Que assim seja. Bom, então vamos começar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, item 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, item 9. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, itens 21 e 22. Muito bem, então agora vamos à explicação. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera,
e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Ata era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homem relês, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és o louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter uma gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Pode, na nossa mente, assim, pensar ou mesmo agir, a gente diz que a gente é cristão, ou vê um cristão, só que esse cristão odeia o seu irmão? É possível para a gente pensar esse tipo de coisa? Ódio. E falar que você tem um Cristo como exemplo, não combina. Porque Cristo é amor. Então, quando a gente está falando de Cristo, quando a gente diz que segue o Cristo, é claro, sabemos que estamos num mundo de expiação de provas, que aqui nós não vamos conseguir essa perfeição do Cristo, mas o mínimo a gente tem que tentar, né? E o mínimo é não odiar o nosso irmão, não querer o mal dele, não querer a vingança. É coisa básica que a gente não pode deixar de cumprir. Erros, todos nós vamos cometer. Num dado momento, alguém fala alguma coisa, a gente retruca. E cuidado, eu falo pensando em mim, eu já fui muito pior nisso, mas hoje eu estou me controlando mais, com as palavras que a gente usa. Porque às vezes a gente usa umas palavras muito pesadas. E essas palavras pesadas chegam a ofender muito mais do que se você desferisse um soco na pessoa. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Muitas vezes a gente fala sem pensar. É erro, mas é menos mal, porque ele fala da intenção, né? A intenção pode agravar ou atenuar. Se eu não tiver intenção, soltei uma palavra que magoou, fiz algo que magoou, mas sem a intenção, ela tem um peso. Quando eu faço com a intenção de ferir, aí a coisa é um pouco pior. Porque realmente aí eu estou desejando aquilo que eu fiz. Não foi sem pensar, foi de caso pensado. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Não é somente nas atitudes que a gente erra, mas também e principalmente nas palavras. E como a gente viu algumas semanas atrás, a questão, né? O meu pensamento vai se tornar ação. Então, eu devo começar tudo no controle do meu pensamento negativo, para trazer um pensamento positivo. Alguma colocação, pessoal? Só queria reforçar o que você disse. Também eu, quando eu era mais novo, era extremamente explosivo. Eu era muito explosivo. Com o tempo, eu fui aprendendo a me controlar. Hoje eu me controlo bem. É muito raro quando eu tenho uma explosão de raiva, muito raro, raríssimo. Já isso eu venci. Posso dizer que eu venci. Mas a gente, como nós, como cristãos inicialmente e como espíritas, a gente não pode permitir tomar uma atitude sem pensar. Isso é impensável. Porque isso é marcar colocar a marca da não ida para o planeta de regeneração. Porque o planeta de regeneração ele vai querer pessoas que coloquem em prática, e uma das práticas importantes é o controle emocional, é a inteligência emocional.
Tudo bem, nós vivemos uma vida difícil, né? O nosso planeta é um planeta difícil, a nossa vida é uma vida difícil, mas nós temos que aprender agora, né? Agora, a gente tem que mostrar autocontrole agora, porque não vai ter o depois. E outra, também, a gente tem aquelas pessoas que fazem isso conosco, a gente tem que entender, também é cristão, você saber que talvez aquela pessoa não tenha tido um bom dia, ela pode estar em sofrimento, ela pode estar com dor. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração antes de explodir. Então, é importantíssimo a inteligência emocional, né? Bastante importante. É só isso que eu queria acrescentar. Marli? Eu só queria comentar e para que raiva, né? Para que ódio? Se a gente prejudica a gente mesmo, O né? primeiro prejudicado sou eu, né? Então, às vezes eu guardo uma mágoa de uma pessoa, quem é o prejudicado? Quem vai arcar com essa responsabilidade? Então, quando eu estou chateada com alguém, eu chego para ela e falo: estou chateado com você por isso, por isso, por isso, por isso. Mas para a pessoa, entendeu? Mas se não houver compreensão da pessoa por parte, né? Na maioria há, eu penso assim, a minha parte eu fiz, tentar um diálogo, porque essa é a finalidade, não guardar mágoa. Porque, gente, só a gente vai pagar por isso. Mágoa deixa a gente mal, não é? Mágoa é um atraso do espírito. Então, na minha opinião, assim, quando a gente fala de violência, injustiça, né? A mágoa é uma das piores coisas que tem. O ódio, a mágoa, né? Só queria colocar isso, que não vale a pena. Exatamente. Então, vamos para o item 5. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não mencionou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até agora, os bens da terra foram assambarcados pelos violentos e em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Marcelo fala do mundo de regeneração. Se nós não agirmos colocando a lei de amor e caridade como nosso dia a dia, tem dificuldades, nós temos muita coisa para aprender, mas nós temos que começar a olhar para ela como um dia a dia nosso. A lei de amor e caridade. Nós estamos aqui para nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Ele já disse isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nós não podemos nos esquecer. Quando ele aqui esteve, ele fez diferença entre um e outro para amar? Nenhuma. A prostituta, aquele que roubava, os doentes. Ele nunca foi bonzinho, porque quando tentavam ludibriar, ele dizia: hipócrita, por que me testais? Ou seja, calma lá, eu sou um camarada que estou vendo o que você está fazendo comigo. Então, é isso que nós precisamos, ter essa certeza do que nós estamos fazendo. Aplicar a lei de amor e de caridade. Nós, na Terra, precisamos dos bens materiais.
Ele não pede para a gente abrir mão, para a gente jogar fora. Para a gente tomar cuidado, para não dar muito valor aos bens materiais e esquecer as qualidades que nós levamos quando desencarnamos. E o que nós vamos levar? Tudo aquilo que for relativo ao nosso ser e não ao ter. Então, tudo que é relativo ao ser, amor, carinho, afeto, caridade com os nossos irmãos, benevolência, tudo que nós fizermos nesse sentido, nós vamos levar. Também o que nós não fizemos. Agora, carro, casa, tudo o que for excesso, que não significa que eu precise ter aqui para sobreviver, isso mostra o quanto eu estou apegado aos bens terrenos. Nós precisamos dosar. Nós não podemos nos esquecer que não é somente aquilo que nós temos que apalpamos do aqui e agora que vale. Nós precisamos ser mais caridosos, mais amigos, mais benevolentes, prestativos, para que a gente possa, então, seguir adiante no manso e pacífico. Posso falar uma coisinha? Oi? Já acabou, né, Carlos? Posso falar uma coisinha? Sim. Às vezes eu me pego, né? Quando eu me ouço falando, vem aquela vozinha assim no meu ouvido. Ah, seu hipócrita, você não é santo? Por que você está falando isso aí? Você faz igual? Já aconteceu com vocês, não? Gente, não ouçam essa voz. Não ouçam, não recebam essa voz. Sim, eu sou errado, eu sou cheio de defeito, eu sou horroroso. Mas eu estou buscando me melhorar. Não se preocupem, não vai soar falso, hipócrita, se sai do seu coração. Se aquilo que você está dizendo está saindo do seu coração, não se preocupem com essa vozinha. Manda ela caçar sapo no meio do mato. Com bodoque. Não, com bodoque não vai machucar o sapo. Né? É sério isso, gente. Realmente, a gente tem que entender aquilo que é o tripé, né? O autoconhecimento, o conhecimento e a caridade, e o amor, caridade. O autoconhecimento, a gente fica assim, bom, eu fico, né? Quando eu me analiso, me dá até tristeza, né? De ver a pessoa que eu já fui. Mas não importa, o importante é hoje. Hoje eu quero ser diferente. Hoje eu vou ser diferente. E pronto. E que Jesus nos ajude sempre, né? Essa reflexão vale, Marcelo, porque quando eu olho para trás e me vejo, e olho hoje, eu vejo o quanto eu já evoluí. Não que isso seja mérito, mas mostra que eu estou no caminho. Alguém mais quer comentar? Eu posso ler o Livro dos Espíritos? Ninguém? Certo. Então vamos lá. Gente, o capítulo 5. 5? 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Ele é longo, né? Bem longo. Então, se vocês me permitem, eu vou ler as 2 primeiras páginas somente. Pode ser? Claro, com certeza. Então tá. Vale a pena para a gente poder assimilar. Sim. Vamos devagarzinho, né? Vamos usar a receita do mineiro, né? Devagar sempre. Pelas beiradas. Pelas beiradas. Ou então aquele samba, né? É devagar, devagarinho, né? Vamos fazer assim. Então, ó, é o 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser dimensão moderna a doutrina espírita.
Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Vale uma observação importante, para ficar bem claro isso. Reencarnação não é um dogma, é uma lei da natureza. E ponto. Não é um dogma, é uma lei da natureza. Então não importa se foi Pitágoras, se foram os espíritos, ele sempre existiu porque sempre fez parte do universo e vai continuar fazendo parte. Queiram ou não queiram. Tá? É aquela velha história, o sol ele nasce mesmo que você não queira. É a mesma coisa. Você queira ou não queira, a reencarnação é um fato. Acredite nela ou não. Exatamente. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de Skoll, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Aqui vale uma outra observação também. Eu sou humano. Aí eu morro, eu não vou reencarnar um urso. Assim como o urso não vai reencarnar como homem. Isso por quê? Porque é uma outra lei bastante importante, que é a lei da evolução. Tudo evolui, nada volta, tudo vai para frente, né? Tudo evolui. Tudo se transforma para melhorar, não para piorar. Muito embora ultimamente eu tenha preferido os meus amigos animais, né? Do que os humanos. Não, vocês estão no meu grupo, tá, gente? Não são vocês, não. Mas, tirando vocês, eu estou preferindo os animais. Então, a metempsicose, ela cai nesse problema, né? Da evolução. Porque, uma outra regra, né? A evolução, ela é lenta. Ela é lenta, né? Para que nós nos transformássemos em espíritos independentes, foram milhões e milhões de anos. Depois, quando a gente foi para o reino dos animais, né? Para nós nos transformarmos em hominais, foram mais alguns milhões e milhões de anos. Né? Então, eu não vou, na próxima encarnação, nascer como um gato, por exemplo. Né? Só se eu nascer gato no sentido de bonito, né? Aí tudo bem. Mas tirando isso, não. Então é só isso que eu queria. Alguém queria falar alguma coisa? Como a gente viu lá na questão 100, 100 e alguma coisa, a questão da escala dos espíritos. Ele não vai regredir. Ele pode ficar estagnado porque ele não conseguiu a evolução dele. Ele veio aqui, foi mal, foi preguiçoso, não quis andar para adiante. Ele pode ficar, vai ficar estagnado, para e não vai. Agora, voltar, ele não pode voltar. Então, até mesmo, vocês já ouviram falar dos ovoides, não? Os ovoides. Uhum. Os ovoides são espíritos que, pela maldade e pela ignorância, eles se fecham em si. Eles se fecham. Se fecham como se fosse um ovo, como se o pintinho dentro do ovo. Ele se fecha. Mas veja, esse ser, ele não voltou, ele não regrediu.
Ele, na verdade, o que aconteceu, ele ficou estacionado, né? E às vezes, nesse tipo de acontecimento, é necessário uma ação de choque para que ele possa, né, despertar novamente. Vocês sabem que no umbral, né? No umbral lá, o umbralzão lá, o bão, né? Infelizmente, alguns espíritos, né? Eles tomam a forma animal. Mas isso é uma forma externa, ele não é um animal, né? Então, existe uma série de coisas aí, mas o ser... Porque ele é racional, ele fica com a forma animal, mas ele sabe o que ele está pensando, ele está raciocinando. Ele está raciocinando, né? Errado, mas está. Até porque o umbral é uma condição, é um estado, né? Psíquico. Sim, que se torna um lugar, né? Porque quando você aglomera mais de um, torna-se um lugar. Existe um local no espaço, né? Que eles se unem. Sim, é a junção de vários seres, mas existe um local físico até do planeta Terra em que eles se juntam. Então é um local também, mas sim, você está certa, eles se juntam por semelhança de vibração, semelhança vibracional. E tudo aquilo que eles criam, né? Na verdade, é uma criação da mente deles, aquele local, tal. Mas existe um local físico, sim, do planeta que denominado assim, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Pode continuar. A Fernanda vai entrar de novo? Ô, louco. Certo. Duplamente Fernanda. Então, É que eu não estou conseguindo ver vocês do celular do Pedro. ah, onde eu parei mesmo? Portanto, né? O Portanto, segundo parágrafo. ensinando... Os isso espíritos mesmo. ensinando o dogma da pluralidade. Isso mesmo. Eu me empolguei, até me perdi aqui. Os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles a representam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos, já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Examinemos de um outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Fantástico, né? Kardec era fantástico. Exatamente isso. Se ninguém nunca tivesse falado nada, qual opção seria a mais lógica? Uma, nós termos sido criados no momento do nosso nascimento e depois vivermos a eternidade no inferno ou no céu, ou a nossa criação lá no começo e a nossa evolução através das reencarnações. Então, não é só um fato, como é a mais lógica, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Não faz sentido. Se você acredita no mundo espiritual, se você acredita em Deus ou num Criador, né? Num Criador original,
não cabe a unicidade das existências, na minha opinião. Mas eu queria ouvir o que vocês acham. Eu acho Talvez também, seja mais justo também, né? E pensando que Deus seja justo, e Ele é, porque imagina penalizar um espírito para toda a eternidade porque ele cometeu determinados erros em vida e aí ele não tem como corrigir isso. nós não conseguiríamos, numa encarnação só, a gente falou de amor, de caridade, de compaixão, como que numa só encarnação a gente vai fazer tudo isso? Temos um modelo? Temos. Jesus Cristo. Mas se com esse modelo a gente já tem dificuldades, então como que a gente faria? Então é muito difícil. Se você não vai e volta as inúmeras vezes, que é a lapidação do espírito, né? Você vai e volta e vai se lapidando. Quando a gente pensa que o dono dessa carcaça aqui, que é o espírito imortal, a gente acaba entendendo algumas coisas. Muitas vezes a gente não entende porque a gente olha para o aqui e agora, para esse corpo físico. Mas esse corpo físico ele vai ser jogado fora, ou vai para a terra, ou vai ser cremado, enfim, ele acaba. O dono dele não acaba, é imortal. Então, se não virmos várias vezes, como que a gente vai evoluir? Como que a gente sai de onde a gente está? E, como você disse, Fernanda, Deus, ele é soberanamente justo e bom. Só aí a gente já sabe que o que ele pode caminhar a seguir. Eu tô achando que a Marli quer falar alguma coisa. Não, eu tô aqui analisando só. A Lucélia, o Pedrão, Eliane. Só ouvindo. Gente, ó, deixa eu falar uma última coisa antes das vibrações. Eu assisti alguns vídeos de alguns médiums sérios, né? Quer dizer, tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste e o que a gente ouve. Mas todos esses sérios, eles falam que o nosso planeta ele está passando por um momento muito difícil. Muito difícil. E que nós estamos com bom risco de não conseguirmos chegar onde deveria. Então, isso me deixa muito intranquilo, né? E a gente precisa muito atuar de todas as maneiras possíveis para que a gente consiga isso, né? Está nas nossas mãos, né? Está nas nossas... E sim, está nas nossas mãos. Nós somos habitantes de onde? Não de Marte, né? Nós somos habitantes de Terra. Então, nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a gente possa alcançar o que é necessário ser alcançado. É só isso que eu queria. Ó, não é para alarmar vocês, não é isso, tá? O medo é a maior ferramenta do mal. Então não é para ter medo, mas é para estar alerta, né? Bom, é isso. Vibrações. Então, semana que vem vai ser certas pessoas repetem. É isso que eu ia perguntar. Peraí, Carlos. Sim. Isso, certas pessoas repetem. Então, vamos marcar. Eu marquei aqui. Também vou marcar aqui para não me perder. Que eu adoro me perder no livro, né? Vai ser dia 25, certo? Isso. Tá bom. Tá Então, bom. vamos serenando nossas mentes. Vamos abrindo os nossos corações. Vamos doando o que temos de melhor em forma de vibrações.
Vamos vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra, por todos os países, principalmente aqueles que estão em conflito de guerra. Vamos vibrando pela harmonia do mundo, para que os governantes tomem consciência que a paz é o melhor caminho. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho por todas as religiões, vibrando com muita luz por todos os trabalhadores de todas as áreas. Vamos vibrando por todas as pessoas que hoje se encontram em hospital, internada. Vamos vibrando para aqueles profissionais da saúde que cuidam dessas pessoas. Vamos vibrando para os seus familiares para que tenham paciência e resignação. Vamos vibrando também pelos abrigos, né, de crianças cujos pais não tiveram muita responsabilidade. Vamos vibrando pelos asilos onde se encontram pessoas, às vezes abandonadas e outras não, mas que sentem solidão. Vamos vibrando pelos orfanatos, pelas cadeias públicas, pelos presídios, e onde houver um leito de dor, vibrando por todos que se encontram em situação de rua, principalmente com esse frio, que tenham um abrigo, consolo material e espiritual. Vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé, vibrando pela paz entre os homens e pelos espíritos com tarefas evangélicas, vibrando pelos lares da terra, familiares, amigos, vizinhos, desafetos encarnados e desencarnados. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos, e compreensão com aqueles que ainda não nos compreendem. Vamos vibrando também por nossa irmã Conceição, que hoje pediu, que ela não se encontra bem, ela fraturou a perna, mas necessita realmente de boas energias. Vamos vibrando pelo nosso irmão Chico, que onde ele estiver, receba o nosso carinho e nosso abraço. Vamos vibrando pelas alianças espíritas evangélicas e suas elevadas ideias, vibrando pelos nossos estudos, solicitando ao nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus entrando no nosso lar, envolvendo a todos com muita luz, serenidade, fortalecimento, com muito respeito e amor, solicitamos que a equipe do irmão Bezerra de Menezes possa fluidificar nossas almas, para que, com muita fé, possamos, se for a vontade do Pai, a cura do espírito e do corpo físico. Também deixamos uma vibração em aberto, com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde se fizer necessário. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros veneráveis, mensageiros celestes, auxiliares de Jesus,
fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com as nossas vibrações, vamos neste momento fazer a nossa lista dos irmãos assistidos pelo grupo. Que os amigos espirituais do grupo que nos auxilia neste momento possa levar as nossas vibrações e entregar a cada um desses irmãos. Que todos esses irmãos possam receber o remédio necessário para aliviar as suas vidas. Vamos pedir por Ademir Eduardo Ben, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andresa Goulart Soares, Antônio Carlos Giz, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Glaudêncio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gize Roque, Elvira Saran, Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guassado, Jéssica Santos Silva, João Abinagim, João Marinho, João Nunes Cassiolato Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Mazucci Pazucci, Juliana Marsola, Leonardo Correia Inafu, Lesiana Santos Silva, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Rota, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Legnário, Sérgio Henrique Anipini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, Escola ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto, e todas as escolas de Casa Branca, todos os moradores de Alqueirão do Mar, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinazim,
E vamos também fazer a nossa lista dos irmãos desencarnados atendidos pelo grupo. Que as nossas vibrações possam chegar até o plano espiritual, acolhê-los, e que eles possam entender o momento em que estão vivendo. Vamos pedir por Alan Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Dave Macleon, Elizabeth Tenreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliane Rodrigues, Hermenegildo Oswaldo Sabain, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Costa, Maria Benedita Dias, Maria Elisa Moraes, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalberto. Que todos recebam, Pai, a visita da espiritualidade, acalmando, segundo a necessidade de cada um. Que assim seja. E vamos encerrando a nossa reunião, agradecendo aos nossos guias espirituais que estiveram presentes conosco, que eles continuem nos guiando ao longo desta semana, para que nós tomemos sempre a melhor decisão, que nós possamos praticar o bem e espalhar o amor ao longo desta semana, que será abençoada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem. Gratidão. Eu falando com o negócio desligado. E aí, tudo bem, gente? Tudo jóia? Do jóia. Graças a Deus. Só deixa eu Ok. dar um recadinho, né? O Eduardo, Ademir Eduardo Bento, todas as tentativas do rim espalharam, inclusive a prótese, né? Não tem mais como colocar catéter para poder fazer hemodiálise. A única coisa que resta para ele agora é o transplante. Então, assim, a gente não deseja nada a ninguém, a gente só pede ao Pai, seja feita a vontade dele. Mas quando vocês orarem, por gentileza, para a gente poder emanar boas energias, para ele poder passar por tudo isso, né? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai dar. Gratidão a todos, uma boa semana a todos. Dona Clara, um beijo no seu coração. Boa semana, Dona Clara. Semana. Carly, Boa coloca semana. o nome dele no grupo lá. Coloco, sim. Sim, bem Coloco, sim, lembrado. Fernanda. Ok, Pedro, pessoal. Fernanda, gratidão. Tchau, Luciana, gente. Boa gratidão. semana. Mariane, Carlos, Marcelo, gratidão. Segunda até quarta. Boa semana, pessoal. Inté. Que Deus abençoe. Amém a todos Na nós. quarta, Tchau. com o É uma.